A Bíblia fala, no livro de Jó, no capítulo 1, que Jó continuamente orava pelos seus filhos e oferecia sacrifícios pela vida deles. Todos os dias Jó fazia isso. E não obstante a todas essas coisas, situações indesejáveis vieram sobre a sua casa. Situações de dificuldade veio sobre seus filhos, sua família, veio sobre a vida da sua mulher, veio sobre os seus bens. Então, a gente deixar aqui uma oração não significa que a pessoa não vai passar por uma dificuldade. Às vezes é justamente por causa disso é que nós estamos passando por dificuldades, porque Deus está nos ensinando um modus vivendi, um modus operandi dele na nossa vida. Então, não adianta a gente colocar aqui essa oração com um esforço, um sacrifício muito grande, se não há reação da parte das pessoas. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que não adianta eu colocar aqui uma oração se não houver arrependimento. Um arrependimento sincero. Sincero significa sem cera, porque os egípcios, eles tinham a arte, a arte mortuária, a arte de fazer máscaras mortuárias. Se você vai lá no Museu Britânico, em Londres, você vê lá as máscaras que eles faziam, moldavam na cera, depois no ouro, ou no latão, ou na prata, e colocavam aquelas máscaras em cima dos mortos, porque o Egito significa o mundo, e eles cultuavam os mortos, tudo que era morto. Você pode observar que lá no mundo, a pessoa não é lembrada, mas se ele morrer, ele tem nome de rua, ele tem nome de praça, ele recebe homenagem, ele é visto, até os inimigos dele falam bem dele, porque agora ele é só um sujeito. Sujeito a quê? Sujeito a tudo, Ele é só um elemento, ele é só um morto, um ser morto. Você pode espetar, ele não reclama, Lá na funerária a pessoa espeta o outro com alfinete para pôr a roupa, E com outras coisas mais que a pessoa tem que fazer para aquela pessoa caber dentro do caixão. Mas a pessoa não reclama porque ele está morto, ele não vê nada. Então o Egito, ele era vamos dizer assim, o top, das máscaras mortuárias. Eles sabiam fazer isso muito bem. E eles amoldavam com cera quente. Daí vem a palavra sincero, que significa sem cera, sem máscara, A gente precisa expor a nossa vida diante do Senhor. Em Marcos, no capítulo de número 3, fala de um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Fala também que havia um homem que tinha a mão ressequida e essa mão era direita, quer dizer, ele tinha uma incapacidade, ele tinha uma dificuldade, porque uma pessoa com a mão direita atrofiada, ela vai ter dificuldades. E ali, aquelas dificuldades que ele tinha, ele impedia ele de fazer muitas coisas. Mas um dia ele foi no templo e aconteceu que Jesus também estava no templo. Esse dia era um sábado de manhã. Judeus, na verdade, vão aí à sinagoga aos sábados, É o dia deles cultuarem ao Senhor. E ali na sinagoga ele buscava o Senhor. E de repente Jesus, falando ali no meio daquele povo, daquela multidão, falou com ele: fica de pé. E ficou de pé. Estende a mão. Ele estendeu a mão. E quando ele estendeu a mão, todos viram a mão dele e voltou ao normal. E ele ficou curado. E os fariseus que estavam ali, como sempre, não gostaram que Jesus curou ele no sábado. Falou: nossa, tem tantos dias para você vir na igreja. Você veio na sinagoga justamente hoje que é sábado para ser curado. Porque eles acreditavam que o templo era maior do que o ser humano, Eles cultuavam mais o templo do que as pessoas. Então, tem muita gente religiosa assim, Que ele cultua mais os problemas, que ele cultua mais a família dele, que ele cultua mais as coisas dele, os interesses próprios, que ele cultua mais tudo. E Jó era um desses, Se você observar, ele orava só pela família dele. Ele interessava só pelas coisas que aconteciam na família dele. Ele queria o bem para os filhos dele. Ele queria uma vida regalada, uma vida tranquila, viver a vida dele dentro das quatro paredes dele. Os filhos dele tinham casas. Você pode ler lá em Jó. E os filhos dele tinham casas e eles, cada época, eles banqueteavam na casa de um. Eles eram muito ricos. Fala-se, quando a gente estuda teologia, que Jó
foi o homem mais rico do Oriente. Ele dizem que foi o primeiro livro a ser escrito e foi um livro escrito por Moisés. É uma narrativa, um drama. E ali ele fazia aquele sacrifício pelos seus filhos. Só que os filhos não reconheciam isso. Eles não reconheciam que estava sendo feito um sacrifício. E começou a acontecer catástrofes, começou a acontecer tragédias na família, começou a acontecer doenças, começou a acontecer notícias ruins, começaram a acontecer situações de dificuldade. Jó lá continuava fazendo seus sacrifícios. A Bíblia diz que continuamente ele fazia sacrifícios. Tinha uma ação da parte dele, mas não tinha reação da parte dos filhos dele. Quer dizer que a parte que cabia a ele, ele fazia, mas faltava a parte dos filhos dele. E quando o inimigo veio, achou essa vulnerabilidade na família de Jó. E entrou rasgando tudo, entrou destroçando tudo. Porque quando há uma vulnerabilidade, quando há uma brecha, a gente usa muito essa expressão na igreja, né? Quando há uma brecha, o inimigo ele entra mesmo, né? Se você ler lá o livro de Cantares, fala do muro quebrado e as raposinhas entrando, né? As raposinhas, elas entram. E quem são essas raposinhas? Pequenos pecados que a gente acha que não tem problema. Raposinhas são que devastam os vinhedos, são pequenos delitos que nós praticamos, como preocupar só com a nossa família, preocupar só com os nossos. Um dos delitos de Jó era esse. Ele só preocupava com o povo dele. Se você olhar, ele começa a se justificar. Ele vai se justificando. Ele vai dizendo que ele ora, ele vai dizendo que ele jejua, ele vai só se justificando diante de Deus. Ele vai falando, os amigos dele chegam e vai falando, mas ele continua se justificando. Quando chega lá no capítulo 42, Jó ele se arrepende. Aquele sofrimento todo, depois de ele passar por um câncer generalizado, a Bíblia fala que ele tinha tumores em todo o corpo, e esses tumores foram criando crostas terrosas, e saiu uma salmoura e cheirava muito mal, de modo que ele não podia mais ficar em casa, não tinha hospitais naquela época. Se tornou como se fosse uma lepra. Ele pulgava, né? Saía dele aquela salmoura mal cheirosa, a carne dele apodreceu. Foi um câncer assim, muito violento que ele teve. A Bíblia fala que ele tinha tumores do alto da cabeça até a planta dos pés, que as pessoas iam lá nos monturos, onde queimava o lixo da cidade, e ficava rindo dele, pessoas que ele tinha ajudado, pessoas que ele tinha dado dinheiro, que ele tinha dado coisas, né, bens. As pessoas iam lá, os filhos daqueles homens ricos, amigos dele, iam lá zombar dele, sorrir dele. Então, o ataque de Satanás chegou em todos os níveis na alma de Jó, né? Chegou até no emocional, no financeiro, no espiritual. E por que tudo isso, se ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal? Porque Deus queria ensinar ele uma lição, que não era só a família dele que era importante, que não era só os filhos dele que era importante, que não era só a casa dele que era importante, que do jeito que ele amava os filhos dele, a casa dele, a família dele, a mulher dele, os bens dele, Deus também ama os seus. E Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz assim: e mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Deus muda a nossa sorte quando nós começamos a interceder. Deus começa a mudar a nossa sorte quando a gente começa a se preocupar com os filhos de Deus. Deus muda a nossa sorte quando a gente começa a se interessar pelas coisas do Senhor. Deus mudou a sorte dele. Deus fez coisas tão tremendas na vida dele que ele mesmo não esperava. Além de curar ele, restaurou o mesmo casamento dele. Não foi outra mulher, foi aquela mesma que foi restaurada, né? Aquela que perdeu a fé, aquela que perdeu a esperança, aquela que viu situações sérias, que muita gente acusa ela, mas a vida dela também não foi fácil, porque ela perdeu todos os filhos, né? E você sabe que uma mãe que perde filhos, ela fica seca por dentro. Não é fácil perder filhos, né? Não fomos feitos para enterrar nossos filhos, mas os filhos que devem enterrar seus pais. Então, era uma situação muito difícil também para aquela mulher. E Deus ali, naquele momento, naquele instante, né, naquela hora,
restaurou a sorte de Jó. Naquele momento que ele começou a orar pelos seus amigos. Ele estava com 1001 motivos de ter ressentimento, rancor, mágoa, tristeza, porque na hora que ele precisou, os amigos dele só acusaram ele. Ninguém foi lá consolar ele. Ia consolar, mas chegava lá, acabava, era acusando, falando coisas que ele não tinha feito. E Deus ensinou ele a amar os inimigos, porque às vezes os amigos e os inimigos são os mesmos. O Senhor disse: orai pelos seus inimigos. Orai pelos amigos, mas orai também pelos seus inimigos, porque às vezes é os mesmos que são os amigos, que são os inimigos que trabalham contra. Então é necessário que a gente entenda isso. É necessário que a gente entenda que a nossa intercessão, ela é valiosa, não é para o outro, ela é valiosa para nós. Ela surte efeito na nossa vida. Que quando a gente precisa, a gente tem reservas de oração. Isso aí é igual a pessoa que come semente, não é dizimista. Quando ela precisa, ela não tem reserva. Ela não tem crédito no céu. No banco celestial não tem nada depositado na conta dela. Então ela não tem, ela pode cansar de clamar que a vida dela financeira vai ser sempre ruim, porque o que é falta não se pode calcular. Está escrito na palavra de Deus em Eclesiastes. Então essa palavra, ela está aqui, você ouça se você quiser. Se achar que você deve ouvir, você ouve. Se você achar que você não deve ouvir, você não ouve. Mas eu acho que você pode tirar boas lições da vida de Jó e aprender que a intercessão, ela é não só um ato de amor, mas ela é um dever cristão. Que Deus colocou esse dever na nossa vida, que nós nos interessamos pelos filhos de Deus. E eu quero fechar a minha fala nessa manhã com essa frase que você nunca venha se esquecer. Quando você cuida do que ninguém quer, Deus te dá o que todo mundo quer. Todo mundo quer tudo de Deus, mas não quer as coisas difíceis, né? Eu até preguei lá naquela mensagem do que sai da boca, o que sai da boca de Jesus é o que abre os olhos do cego. Aquilo que ninguém quer é que faz com que o cego venha enxergar. Então, é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual. Então, é desse jeito que vai funcionar. Quando você faz o que ninguém quer fazer, serviço ruim, interceder, não dormir de noite, não comer, fazer jejum, não apetecer sua alma com alimentos gostosos, não passear. Quando você abre mão dessas coisas todas a favor dos filhos de Deus, Deus te dá o que todo mundo quer, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, né? Para que todo mundo veja e saiba e juntamente entenda que foi a mão do Senhor que fez isso, e que foi o Santo de Israel que o criou. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.